Agora a economia. Em viagem à Europa, o presidente Lula busca apoio para concluir o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após mais de 20 anos de negociações. Conosco por aqui, bem-vindo, boa quinta-feira, Luiz Arthur Nogueira. Explica para a gente quais são as dificuldades para que o acordo seja firmado. É uma boa para o Brasil? Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. De fato, é uma grande oportunidade. São mais de 20 anos de negociações, como você bem destacou, e a gente sempre soube que o grande entrave a essa parceria Mercosul e União Europeia sempre foi o protecionismo agrícola francês. Os franceses morrem de medo de abrir o mercado para o agronegócio brasileiro, que é muito mais competente, muito mais eficiente, muito mais produtivo do que o agronegócio europeu. E eles nos acusam de desmatar a floresta amazônica, de gerar queimadas, ou seja, um monte de bobagem para impor barreiras ao agronegócio brasileiro. É verdade também que do nosso lado sempre houve o temor de abrir o nosso mercado aos produtos industriais europeus, porque a nossa indústria vem encolhendo ao longo do tempo. Mas, na verdade, o que a nossa indústria precisa não é de protecionismo. A nossa indústria precisa de mais competitividade, pagar menos impostos, crédito mais barato, infraestrutura melhor, mão de obra mais qualificada, ou seja, um custo Brasil menor para que a nossa indústria seja mais competitiva. O presidente Lula, nessa viagem à Europa, tenta obter o apoio da Espanha, e a Espanha é estratégica nessa questão. Por quê? Porque a partir de julho, a Espanha vai assumir a presidência do Bloco Econômico Europeu, ou seja, há uma grande chance da Espanha ajudar finalmente na implementação desse acordo Mercosul-União Europeia, que, se for de fato colocado em prática, será o maior tratado de livre comércio do mundo, com 32 países cujas economias somam 20 trilhões de dólares. É uma enorme oportunidade, Adriana, para o Brasil finalmente abrir a sua economia. O Brasil ainda tem uma economia muito fechada. Bem interessante, vamos seguir acompanhando então na torcida. Agora, e o mercado financeiro, hein, Luiz? Como se comportou de quarta para hoje, quinta? Muito pessimismo, Adriana, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai ver no gráfico do índice Bovespa, que foi um pregão negativo ontem, uma queda de 0,88%. Quem nos acompanha por imagens, na TV Jovem Pan News, no YouTube, na Panflix, vê aí o gráfico no vermelho, uma queda de 0,88% aos 102.312 pontos. No acumulado do ano, o índice Bovespa gera prejuízos de 6,8%. E por que esse pessimismo no Brasil e no mundo inteiro? De novo, o temor de uma crise bancária nos Estados Unidos. A bola da vez agora é o banco First Republic Bank, cujas ações caíram 23% ontem por conta de uma onda de saques dos seus clientes. É aquele temor de se repita o cenário do Lehman Brothers lá de 2008, 2009. Vamos acompanhar com muita atenção como será o comportamento do mercado hoje. No mercado de câmbio, a gente vai ver no próximo gráfico, houve uma alta das moedas, dólar subiu 0,12%, vendido a R$ 5,06, o euro subiu 0,77%, R$ 5,59, e o Bitcoin teve valorização de 1,22% ao 28.625 dólares. Deixando bem claro, Adriana, que o sistema bancário aqui no Brasil, ele é sólido, ele é muito robusto, não há nenhuma expectativa de crise bancária aqui. No entanto, é claro, se algo gerar um efeito dominó nos bancos americanos e europeu, claro que o Brasil não ficaria blindado a uma crise financeira internacional. Muito difícil, os efeitos são grandes, preocupante a situação dos bancos nos Estados Unidos, então. Luiz Arthur Nogueira, daqui a pouco de volta na nossa programação. Boa quinta, valeu, Luiz. E conosco nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã, comentando as principais notícias. Sejam bem-vindos, Diogo Schelp, Luiz Felipe Dávila. O Arthur comentava só há vantagens em livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Lula tenta avançar nessas negociações, faz bem. E sobre o mercado financeiro, essa crise bancária nos Estados Unidos causa efeitos até aqui, até o mercado brasileiro. Quanto isso deve nos preocupar? Bom dia, Adriana. Bom dia, Schelp, Thiago e toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Bom, o primeiro ponto é, este acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia é, sim, como o Luiz Arthur mencionou, o acordo mais importante que o Brasil pode assinar no momento. Por quê?
porque é a abertura de um mercado gigantesco. Isso é bom por 3 coisas. Primeiro, vamos depender menos do comércio com a China e com os Estados Unidos, que são os 2 grandes clientes do Brasil. E aí vamos ter um terceiro cliente. Isso é muito bom, essa pulverização do nosso comércio exterior. Segunda coisa, o único foco hoje de resistência a esse acordo, como mencionou o Luiz, é a questão justamente do protecionismo agrícola francês. Agora, gente, olha o que é loucura de política de Estado baseada em protecionismo. Hoje, menos de 2% da população francesa vive da agricultura. Agora, tem um lobby gigantesco, fortíssimo, que vem retardando a aprovação desse acordo. A abertura do mercado é muito bom para o consumidor europeu. A comida vai chegar mais barata lá porque vai ter mais produto brasileiro entrando lá. Ou seja, vai cair o preço dos alimentos para os europeus. Terceiro ponto importante, a Europa é um grande investidor em infraestrutura no Brasil, principalmente na área de energia e renováveis. Então, esse comércio vai ajudar a aumentar a competitividade da indústria brasileira, vai fazer a comida ficar mais barata para os europeus, vai atrair investimento para o Brasil em áreas fundamentais como infraestrutura. Então, assim, é um acordo que já vem sendo empurrado há muito tempo. Agora, a questão ambiental, ela é fundamental. Por quê? Porque o mundo está caminhando para uma economia de carbono zero. E, de novo, essa é a maior oportunidade que o Brasil tem para atrair investimento. O Brasil tem o potencial de ser a maior superpotência ambiental do mundo. Nós temos capacidade de sequestrar mais de 50% da emissão de carbono do mundo plantando árvore. Ou seja, existem, não é bilhão, é trilhão de dólares para investimento no Brasil em áreas, por exemplo, como reflorestamento, como plantio de florestas nativas e tal. Então, esse dinheiro nós precisamos trazer para o Brasil. Então, a questão da sustentabilidade, ela é fundamental para o Brasil poder se tornar essa grande superpotência ambiental que vai gerar renda e emprego para o país. Diogo Schepp, perdão, Davi. Só a questão do banco, Thiago, assim, de novo, né, isso já vem acontecendo há um tempo, nós precisamos olhar. Por enquanto, não vejo problema, continua sendo uma coisa isolada do único banco, né, o First Republic. Agora, precisamos acompanhar com cautela. O resultado dos bancos foram muito positivos, né? Os balanços de todos os bancos foram muito positivos, o que mostra que não tem uma crise sistêmica no setor financeiro internacional. Bom, Diogo Schepp, falando sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, como que é possível se fechar um acordo como esse se o Mercosul não é tão unido assim como muita gente pensa, né? Exatamente. Bom dia, Thiago, Adriana, Davi, a todos. Exatamente esse foi o tema, o ponto que gerou muitas críticas ao Mercosul anos atrás, inclusive durante os governos do PT. A dificuldade em se negociar acordos de livre comércio em bloco, né? Porque você depende aí da boa vontade, dos interesses dos países parceiros. Naquela época, no governo Dilma, o governo Lula, falava-se, por exemplo, do exemplo do Chile. O Chile, sem as amarras de estar aí em um bloco, como era o Mercosul, ele podia e fez diversos acordos de livre comércio, acordos bilaterais que foram muito vantajosos. Então, houve essa negociação aí do Mercosul com a União Europeia durante vários anos. O governo Michel Temer conseguiu desatar o nó dessas negociações e culminou com a assinatura no governo Bolsonaro, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Ele pôde apresentar isso, inclusive, como uma conquista, como de fato foi. No entanto, justamente a postura do governo Bolsonaro, avessa às preocupações europeias com a questão ambiental, deram a desculpa que os franceses precisavam para colocar em prática seu protecionismo. Eles passaram a exigir garantias do Brasil de que o Brasil vai adotar os acordos de Paris, vai adotar as previsões, né, as regras e as medidas estipuladas pelo Acordo de Paris, que é um acordo justamente sobre mudanças climáticas, para concretizar, ou seja, para ratificar esse acordo. Então, vai ser inevitável o governo Lula, mesmo com as negociações que agora avançam, talvez tenha que ceder nessa parte ambiental. Mas a gente precisa lembrar o seguinte também: o governo Lula também tem reservas em relação ao acordo
União Europeia-Mercosul. O Lula tem ali uma perspectiva, uma ideia de ter algum tipo de protecionismo brasileiro também nisso. Ele já mencionou em janeiro, por exemplo, a preocupação com pequenas e médias empresas nas compras governamentais. Então, ele vai querer renegociar alguns pontos no sentido de dar uma certa reserva de mercado para essas empresas no que se refere às compras governamentais.